Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um programa Debate Legal. No programa de hoje, vamos receber o advogado Danilo Falcão. Vamos conversar sobre a assessoria legislativa municipal, um tema muito interessante, fiquem ligados. Esse programa tem o apoio do Pódio Complexo Jurídico. No Pódio, você pode montar o seu escritório com rapidez e economia. Venha conhecer o Pódio? Fiquem ligados e roda a vinheta! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. Eu sou Luiz Felipe. Eu sou Flávia Laine e hoje estamos aqui no estúdio com o Dr. Danilo Falcão. Ele que é especialista em Direito Público e vai falar com a gente sobre a assessoria legislativa municipal. Danilo, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo ao programa. E já de início, já gostaríamos de perguntar sobre a função legislativa da Câmara Municipal. Nós sabemos que a Câmara Municipal, ela representa o Poder Legislativo Municipal e ela tem funções diferentes do que a maioria da população entende que é uma função da Câmara. Você poderia nos explicar um pouco sobre isso? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Veja bem, o Poder Legislativo, como poder constituído que é, formatado dentro do texto constitucional, ele tem duas atribuições que seriam atribuições típicas, né? As principais, fiscalizar e legislar. Legislar veio do próprio nome, Poder Legislativo, elaborar normas, todo o trâmite do procedimento legislativo de aprovação das leis passa pela Câmara. O prefeito tem legitimidade para apresentar matérias, mas o procedimento todo se desenvolve na Câmara. A função de fiscalizar, como função típica do Poder Legislativo, muitas vezes é esquecida. Ela encontra-se adormecida dentro do Parlamento Municipal, simplesmente por um fator. Quando os vereadores e o Poder Executivo se elegem, eles entendem que há uma divisão de poderes, né? E muitos dizem assim, não, eu sou situação e eu sou oposição. Quem questiona nas fiscalizações, muitas vezes, é apenas aquele um ou dois ou três que é da oposição, teoricamente. Eu tenho um conceito, Flávia, dentro de mim, que vai de encontro a essa situação que é vivida no nosso dia a dia. Para mim, só existe situação e oposição até o dia da eleição. Passada a eleição, todos deveriam ser uma só situação, que é o quê? O povo, a coletividade. O escopo da administração pública é justamente fortalecer a coletividade. O Poder Legislativo ele ainda tem outras atribuições não típicas, que seriam as funções de administrar e julgar. Aí a gente se pergunta, julgar quem ou o quê? O julgamento do Poder Legislativo, como atribuição atípica que o faz, é justamente em avaliar a prestação de contas daquele gestor. Essa é a atribuição julgadora do Poder Legislativo. E muitas vezes também esse papel é invertido, porque ela vem alicerçada de um parecer do Tribunal de Contas, que é prévio, um parecer técnico, e a Câmara Municipal ela tem uma deliberação político-administrativa a tomar em relação não ao parecer do Tribunal, e sim àquela prestação de contas. Muito bem. Dentro dessa questão, então, a gente vê, eu achei bem interessante essa sua pontuação sobre a situação, a oposição, né, até a data da eleição. De fato, é importante também que a gente tenha no parlamento essas vozes dissonantes, mas realmente essa união para exercício do poder, digamos assim, né, de fiscalizar, não ficar só na mão de 3 ou 4 vereadores ali, que muitas vezes são da oposição. Mas eu queria lhe perguntar, Danilo, sobre a função do vereador, né? Muitas vezes, em vários municípios, as pessoas têm no vereador uma figura muito ligada à questão do assistencialismo, muito ligada àquela, enfim, funções divergentes, que não são, de fato, as funções constitucionais atribuídas ao vereador. Você poderia explicar para a gente o que é que, de fato, faz um vereador? Pessoal, eu me graduei em 2002, aqui mesmo em Aracaju, na Universidade de Tiradentes, e de lá para cá venho desenvolvendo uma atividade profissional voltada exclusivamente a um serviço de assessoria e consultoria técnica de câmaras municipais. E de lá até hoje, o que tenho visto é que o vereador, via de regra, faz tudo que não deve fazer, que é justamente esse assistencialismo. O vereador não tem que estar pagando conta de luz e de energia ou dando medicamento, porque não é ele, essa atribuição não é sua. O Estado deveria fazer, não pagar conta de luz, porque a pessoa tem que ter a iniciativa de produzir para custear suas despesas. O que você falou um ponto importante. O vereador é tido como o médico,
o advogado, o doutor, o contador, é ele que vai solucionar as pendências social. E não é esse o foco. Eu digo sempre, é na porta do vereador que o eleitor bate 2 da manhã para levar a sua esposa para ir para a maternidade ter filho, porque é o Estado que deveria fornecer o serviço não faz. Eu estou falando Estado no sentido lato sensu, União, Estados, municípios, enfim. Então, o que o vereador deveria fazer dentro do contexto social que ele foi inserido, olhando para o texto constitucional, é justamente o que eu falei há pouco, as atribuições de fiscalizar e legislar. E eu falo em fiscalizar. Qual aspecto? Será que eu, vereador, vou na escola do município saber se a merenda da escola está chegando? Será que eu, vereador, bato na porta daquela mesma escola para saber se o professor chegou no horário ou se tem professor? Será que eu, vereador, olho o orçamento do município na rubrica que fala de pavimentação de ruas e vou ver se existe obra em andamento? Será que eu saio da minha cadeira para fazer isso? Ou será que a forma de fiscalizar, que o vereador muitas vezes acha que tem, sabe qual é? É não dar crédito suplementar ao gestor, quando ele manda o orçamento. E o prefeito pede lá 40%, 50% de crédito suplementar, que quer dizer que ele pode movimentar, mexer dentro do orçamento em 40% da perspectiva financeira de fixação. Aí ele acha que se ele der 10% ele fiscaliza. Porque quando o prefeito precisar movimentar mais, vai até a Câmara pedir autorização para movimentar mais 10% ou 15%. O principal foco do vereador não deve ser esse. Ele deve sair da sua cadeira e olhar para a comunidade, para a sociedade como um todo e ver se o gestor está executando o comando legal. Eu digo sempre que a chave do município não está na prefeitura. A chave do município está dentro da Câmara Municipal. Porque o prefeito, Flávia, só faz o que o Poder Legislativo autoriza mediante aprovação de leis. Então, o Poder Executivo, ele simplesmente cumpre o comando normativo, ou seja, ele cumpre a lei, ele só pode fazer o que a lei manda. E na administração pública a gente sabe, a administração ela deve pautar-se pelo princípio da legalidade em sentido estrito, ou seja, se a lei traça uma linha reta, eu tenho que trilhar por aquele caminho. Então, o vereador, ele tem um poder muito grande, mas historicamente ele não detém essa legitimidade para exercer esse poder, porque ele sequer tem ferramentas para implementar isso na prática. Então, ele acha que ser vereador é ir na sessão da Câmara, aprovar um projeto, rejeitar um projeto e fazer o assistencialismo, que via de regra é o que historicamente acontece. Fazer indicação, nome de rua. Indicação, nome de rua, joia. Muitas vezes... Nesse sentido, eu até queria fazer uma pergunta, Danilo. Título de cidadania. Isso, é. A Constituição Federal, ela fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ok. E aí, nós conversamos aqui agora sobre o poder legislativo, o executivo e o judiciário, que cada um tem suas funções típicas e funções atípicas. Só que dentro dessa função legislativa, do poder legislativo, também gera uma confusão muito grande. Qual é o limite desse poder legislativo do vereador? Porque ele pode tudo, ele legisla sobre tudo. O município, a administração pública municipal, via de regra, ela vai tratar de assuntos de interesse local. Essa é a regra. O que a gente vê sempre dizerem assim, vereador só pode fazer projeto para botar nome de rua ou conceder título de cidadão. Qualquer matéria estranha a isso, sobretudo aquelas que geram despesa, o discurso é uniforme. Eu já andei pelo Brasil praticamente todo, e se você for ao sul e ao norte, o pessoal vai dizer que vereador não pode fazer projeto que gera despesa, porque interfere no funcionamento da administração. Recentemente, em 2017, o Supremo tomou uma decisão, numa ação concreta do município do Rio de Janeiro. Um vereador elaborou um projeto propondo que o prefeito instalasse câmara de segurança em todas as escolas municipais. O prefeito veta sob o argumento de quê? Gera despesa, você não pode fazer isso, vereador. A Câmara recorre. Vício de iniciativa, né? Seria, no argumento do prefeito para vetar a matéria. Vamos ao TJ local do Estado do Rio, mantém a decisão. Chega ao STF, o STF diz, espera aí. Não é o fato de gerar despesa que vai fazer com que o gestor vete essa matéria. Não é isso. O Poder Legislativo ele tem atribuições, afora aquelas referidas na Constituição Federal, no artigo 61, que fala da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, que seria basicamente olhando para o âmbito municipal. Criar cargo, extinguir cargo, criar secretaria, extinguir secretaria, fixar a remuneração dos cargos, mexer no Estatuto dos Servidores do município. Aí o Poder Legislativo não pode interferir. Por quê? Porque ele estaria, desculpe a redundância, entrando dentro da governabilidade do município. Afora isso, havendo dotação orçamentária suficiente,
o vereador pode elaborar um projeto que, porventura, venha a gerar despesa. Lógico que a gente precisa guardar compatibilidade com o orçamento, com as peças orçamentárias, né? Eu falo sempre, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Havendo dotação orçamentária suficiente e específica para que a gente possa cobrir aquela despesa, não há impeditivo nesse sentido. Então, projeto com nome de rua, o prefeito também pode propor, não é? O prefeito pode propor. Título de cidadão, a Câmara propõe e sistematicamente, muitas vezes até de forma exagerada. Mas esse não é o principal objetivo. E eu vou além. Acontece, e esse entendimento é afirmado, porque, com todo respeito, com todas as venhas que eu puder fazer, não há assessoria competente na área do direito público. E aí eu estou falando, câmaras e prefeituras. A gente tem pouquíssimas pessoas no país que fazem esse tipo de serviço. Exato. Para esclarecer um ponto, com relação a esse artigo 61 da Constituição Federal, quando ele fala que isso é competência privativa do presidente da República, mas a gente aplica esse artigo nos estados e nos municípios, porque é decorrência do princípio da simetria. Exato. E quem não é da área do direito não conhece esse princípio. Explica um pouquinho para a gente sobre esse princípio. Por que é que nós aplicamos o artigo 61, que fala sobre a competência privativa do presidente da República, no estado e no município também? Veja só, a União, como lei maior, tem a Constituição Federal. Os estados têm as constituições estaduais e os municípios têm as leis orgânicas municipais. E qual é o espelho da lei orgânica do município? É a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Muitas vezes, e aí eu falo com conhecimento de causa, desde 2008 eu tenho andado pelo país, já fui parar até no Acre, Rio Branco, no Acre, fazendo alteração da lei orgânica da capital do Estado, porque elas nasceram, via de regra, em 1990, as leis orgânicas, e sequer foram atualizadas até os dias atuais. Então, o espelho da lei orgânica e da Constituição do Estado é a Constituição Federal. Quando eu olho para as atribuições exclusivas do Poder Executivo, que está na Constituição Federal, via de regra eu trago elas para os estados e para os municípios. Então, simetricamente, deve haver uma repetição do que está na Constituição Federal para o que está nas leis orgânicas municipais. Lógico que na Constituição Federal a gente vai ter um leque maior de atribuições exclusivas do poder do Presidente da República do que nos municípios. Mas os municípios, via de regra, também tem no texto da sua lei orgânica normas específicas de iniciativa privativa do Poder Executivo. Acredite, recentemente, eu faço algumas assessorias em câmaras aqui no estado de Sergipe, e eu me deparei com a seguinte situação. Um novo código tributário do município, desse determinado município, chegou à Câmara Municipal através de uma lei ordinária. Está escrito na lei orgânica, inclusive quem fez a alteração da lei orgânica desse município foi eu, em 2010, está escrito lá que o Código Tributário ele se materializa através de uma lei complementar. Aí chega da Prefeitura um projeto de lei ordinária. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O pessoal muitas vezes sequer lê o texto. Eles não leem o texto da lei orgânica. Muitas vezes eu me deparo com situações que vai de encontro à própria Constituição. Porque as equipes que estão lá muitas vezes não trazem para dentro de si a vontade de fazer o trabalho específico de uma consultoria formal e que efetivamente mostre ao gestor qual caminho ele deve tomar. Ok, Danilo, queria agradecer a sua participação aqui no Debate Legal, né, a contribuição com o assunto, com o tema, né, acho que foi bem esclarecedor, a gente passou um pouquinho pelo direito constitucional, falou mais especificamente do caso das câmaras municipais, que é um tema muito pouco explorado, como você bem disse, né? Além da carência das assessorias, acho que existe uma carência de tratar esse tema de uma forma um pouco mais técnica também nos meios de comunicação, e eu acho que a gente vem, né, em bom momento, né, essa sua conversa. Queria agora deixar aberto o espaço para você fazer suas considerações finais nesta Câmara. Bom, queria agradecer o espaço, a oportunidade, dizer que nos últimos 15 anos eu andei praticamente o Brasil todo, trabalhando com câmaras, fazendo esse tipo de trabalho. Me deparei com muito poucos profissionais que atuam especificamente na área pública. A necessidade de se divulgar esse tipo de trabalho é importante. Um outro ponto relevante que eu queria deixar registrado, não há espaço mais para amadorismo na gestão pública. Não há espaço para se lotear cargo público, cargo de assessorias técnicas, que deve ser gente que consiga mostrar ao gestor o caminho que ele deve trilhar. Afora isso, a administração pública não é complicada. Existem os percalços que a legislação impõe, mas você bem cercado, bem alicerçado, você consegue trilhar pelo melhor caminho. E para finalizar, eu gostaria de dizer uma coisa. Todo município do nosso país tem um certo dinheiro, uns mais, outros menos, mas todos têm o dinheiro. A grande dificuldade de implementar ações nos municípios, muitas vezes,
do gestor que está sentado na cadeira, que muitas vezes não é preparado, e da sua equipe, não estou falando de assessoria, do secretariado, da diretoria, que muitas vezes não tem o preparo para estar lá. E não é culpa deles, não. A culpa é que a gente não consegue formar o gestor qualificado para estar lá. Então, muitas vezes, o que carece na administração pública, efetivamente, é a busca pelo conhecimento, é se cercar de pessoas que vivam disso, que façam da área uma atividade profissional do seu dia a dia, para mostrar o melhor caminho para o gestor trilhar. Obrigada, Danila. Foi excelente essa temática, excelente entrevista. Parabéns, foi um prazer recebê-lo aqui. E é isso, queria agradecer também a você que acompanhou o vídeo até o final. Se gostou desse vídeo, curta, comente, deixe a sua opinião, compartilhe também esse vídeo com pessoas que você sabe que se interessam pela temática. Acompanhe o Debate Legal pelas redes sociais, né? Os links estão aparecendo aqui na tela, principalmente o nosso Instagram, que é o @debatelegal. Então é isso, muito obrigado. até mais.